Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o verso 18. O 18 fala assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Queridos, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Você pode estudar, pode fazer faculdade, você pode ter um nome, você pode acumular riquezas na terra, mas não existe sabedoria maior do que a sabedoria de Deus. Nós temos que ficar felizes, nós temos que ser felizes ou entender a nossa felicidade em um Deus que criou os céus e a terra. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E não existe nenhuma sabedoria que possa ser maior do que a sabedoria de Deus, porque mesmo a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que os homens. Não que Deus seja fraco, mas diz que mesmo se Deus fosse fraco, Ele ainda seria mais forte que nós. Então nós temos que ficar felizes, porque nós servimos um Deus vivo, e um Deus sábio, e um Deus poderoso. Na verdade, Ele criou a sabedoria. Se nós temos a filosofia hoje, seja a filosofia de Platão, Aristóteles e Sócrates, mesmo que tenhamos a sabedoria desses homens, foi Deus que criou Sócrates, foi Deus que criou Salomão, foi Deus que criou Platão. Nós vamos entender que nada se compara ao Evangelho. Você pode experimentar de tudo, e você vai ver que ainda é fraco, ainda é pouco. Mas quando você experimenta o verdadeiro Evangelho, ele é o poder de Deus. E ele eu não me envergonho. Você pode fazer curso, você pode ir para onde você quiser. Mas nada se compara ao Evangelho. Quem de fato experimenta o Evangelho. Queridos, você já parou para pensar quanto tempo você é um cristão? Tem quanto tempo que você crê em Deus? Há quanto tempo você vem aos cultos? Tem quanto tempo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que você busca Deus? Já parou para pensar por que você busca Deus? Ou já parou para pensar por que você não busca Deus? Já parou para pensar nisso? A verdade é que nós nos achamos muito sábios para a gente mesmo determinar quem eu busco ou quem eu não busco. Nós somos muito sábios ao ponto de falar assim: eu busco Deus do meu jeito, é eu que mando. É como se Deus fosse uma sorte. É como se nós convidássemos Deus a fazer parte da nossa vida. É como se a gente estivesse fazendo um favor a Deus, chamando Ele, clamando Ele. Olha, você tem que ter fé em Deus para ter sucesso. Para você ter sucesso, você tem que ter Deus. Ah, entendi. Então, para você ter sucesso, você tem que ter Deus. É como se Deus fosse uma sorte. Convidando Deus, vem fazer parte da minha vida. Deus, vem me enriquecer. Não, não é isso que o texto está falando. Ser cristão é você diminuir
É você falar assim: olha, eu não tenho, a minha sabedoria nem se compara à sabedoria de Deus. Como você conheceu o Evangelho? Quem pregou esse Evangelho para você? Quem pregou o Evangelho para nós? Porque você ligar a televisão hoje, ligar a internet, tem um monte pregando. Dizem que é Evangelho, mas não tem nada de Evangelho. É o homem cercando de si mesmo para poder falar que é ele que sabe mais. Não, querido. O verdadeiro Evangelho sempre vai nos colocar no nosso lugar. É nada sobre nós. Queridos, eu fiquei pensando sobre isso. Quem pregou o Evangelho para nós? Quem pregou o Evangelho para nós? Olhando num ponto de vista, não foi Deus que pregou o Evangelho para você. Deus trouxe para você o Evangelho, mas ficou para o homem pregar o Evangelho. O homem é que prega o Evangelho. Deus mostrou para nós o caminho. Deus mostrou o seu filho Jesus morrendo numa cruz. Deus mostrou o caminho. Olha, ele vai ser um homem como um de nós, para poder falar das coisas sagradas. Tudo foi escrito. E hoje nós pregamos o Evangelho para nós mesmos. E neste Evangelho diz que Jesus veio à terra e revelou para nós o Evangelho, na verdade, para duas classes de pessoas. Dentro do contexto, o Evangelho foi pregado, foi trazido para duas classes de pessoas. Para o povo que estava esperando, o que chamam de o povo que estava perto, e o povo que estava longe. Isso é, para o povo que estava esperando, chamado de judeus, e para um povo desconhecido, que no texto fala que eram os gregos e os gentios. E esse Evangelho chegou até você hoje. Se esse Evangelho não tivesse poder em si mesmo, já teria fadado, já teria destruído, não seria tão forte. E você veio no culto hoje, não para ver pessoas bonitas, você veio para o culto hoje para poder ouvir este Evangelho, porque é o Evangelho que muda a nossa vida. Querido, as duas classes de pessoas estão traduzidas, os religiosos e os filósofos. Para o povo que estava esperando, os religiosos. E para os gregos e gentios, os filósofos. Ou você é religioso, ou você faz parte de um povo que crê no que está escrito, ou você é um povo que faz parte daquele que cultua a si mesmo, cultua a sua própria sabedoria. Eu é que sei, eu é que sei que pensamento tem a mim mesmo, eu é que sei sobre mim mesmo, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quero. Então há duas classes de pessoas. O Evangelho foi pregado para quem está esperando a verdade e para quem se acha que é a verdade. É para essas duas classes de pessoas que o Evangelho é pregado. Por que Deus colocou essa missão em nós, para nós pregarmos o Evangelho? Nós não deveríamos ter essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Nós temos mazelas nos corações. Por que um Deus santo nos escolheu para pregar sobre sua santidade? Nós que somos tão falhos. Por quê? Eu gosto muito de fazer essas perguntas. Eu vou estudando a Bíblia, eu fico fazendo perguntas, mas por que Deus? Mas por quê? Por que esse Evangelho tão poderoso? Esse Evangelho tão puro? Esse Evangelho, ao mesmo tempo que ele é puro, ele é simples. Ao mesmo tempo que ele é poderoso, ao mesmo tempo ele cabe dentro do nosso coração. Por que Deus nos escolheu para pregar sobre essa magnitude? Queridos, se a gente for parar para pensar, seria muito mais fácil Deus ter enviado os anjos para pregar o Evangelho. Porque anjo não tem pecado, anjo é perfeito. Por que Deus não escolheu os anjos para pregar? Porque tem tudo a ver. Porque se o anjo pregar o Evangelho, todo mundo vai acreditar. Mas quando nós contamos o Evangelho, muitas vezes as pessoas não acreditam ou as pessoas não querem. Por quê? Porque se eu prego o Evangelho usando a minha sabedoria, esse Evangelho não vai ser poderoso, não vai mudar a vida. Deus escolheu a nós para pregarmos o Evangelho. Por quê? Porque não se trata de nós.
Porque se os anjos pregassem o evangelho, você ia crer só porque um anjo está falando. Deus nos escolheu para pregar o evangelho, porque é nada sobre o nosso nome. Nada sobre nós. Nós temos que pregar o que Deus diz e não o que nós pensamos. Porque se você pregar o que você pensa, não vai ter poder nenhum. Porque não é sobre você, não é sobre sua sabedoria, não é sobre a sua faculdade, não é sobre o que você pensa, o que você acha, é sobre o que ele pensa e o que ele acha. Por isso nós pregamos. Porque o que eu falo não é de mim, o que você fala não é de você, o que mudou a sua vida não foi você, o que mudou você não foi a sua sabedoria, não foi a sua faculdade mental, o que mudou você foi o poder do evangelho, foi o poder de Jesus Cristo morrendo numa cruz. É sobre isso, não é sobre nós, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o nosso nome. Não porque o pastor Rodrigo, não porque o bispo fulano, não porque o apóstolo fulano, não é nada, não é nada. É sobre o evangelho. Quem cura? Em nome do apóstolo? Não, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. E nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Por quê? Porque a ceia faz você lembrar que não é nada sobre o seu nome. Esse pão não é sua carne. Esse suco de uva não é o seu sangue. A ceia nos coloca em nosso lugar. Lugar de servo. A ceia deve fazer você refletir sobre a sua pequenez, sobre quem tão falho que nós somos. Não é sobre nós, é sobre Cristo numa cruz. É o sangue dele que foi derramado, não foi o seu sangue. O máximo que a gente pode jorrar é suor. Ele derramou foi o sangue. Então é sobre ele, não é sobre nós. Nós temos que pregar é Jesus. É o evangelho. Olha o verso 17. Vamos voltar um pouquinho na história. Olha o verso 17. Fala assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, aqui é Paulo falando, mas para pregar o evangelho, chamado muito específico de Paulo. Ok, o contexto não é isso, o contexto é: Cristo me chamou para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Pensa num cara estudioso, era Paulo. Paulo poderia usar das suas retóricas, traduzindo, das suas artimanhas, das suas mágicas. Hoje o evangelho está sendo pregado com sabedoria humana. Até impostação de voz tem. Você acha aquilo mais lindo. Isso não é o evangelho. O evangelho não é sobre mim. O evangelho não é sobre a nossa sabedoria. Paulo fala assim: eu fui chamado para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu me converti na Assembleia de Deus, irmãos. Igrejinha do chão vermelho. Que delícia, gente. As nossas calças ficavam com o joelho aqui tudo vermelho. Da tinta do piso. Aquele cimento queimado. Não é Isaías? Cimento queimado. Elias, aí não, Elias, né, Elias? E, gente, e uma vez pregou um pastor que mal sabia ler. Falava o português tudo errado. Mas vidas estavam sendo salvas. Vidas estavam sendo transformadas. Aquela pregação mexeu comigo tão profundamente. Depois um outro pastor, eu já estava casado. Esse pastor mal sabia falar, ele leu um versículo muito mal lido.
E de repente ele parou assim, começou a bater palma e falou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só falou isso, gente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lembra, amor? Lembra dele? Glória a Deus, glória a Deus, glória. Ele leu o versículo, glória a Deus. Ele ficou uns 20 minutos, só glória a Deus, glória a Deus. A igreja toda, eita glória, aleluia. Gente, foi um culto melhor se tivesse um discurso ali eloquente de um pregador sábio. Então, queridos irmãos, não, ele não falou nada. Ele só glória a Deus por esse versículo, glória a Deus, Jesus, glória a Deus, Jesus. E chorava, a igreja toda chorou. E, gente, que coisa maravilhosa. Não é sobre nós. O teólogo D.E. Carson fala assim: essa mensagem do Evangelho, revestida de autoridade, é chamada de Evangelho. E tem como um conteúdo a cruz de Cristo. É a cruz de Jesus. Cristo envia Paulo para pregar o Evangelho e não para reunir em torno de si grupos de seguidores. Não. Por isso que Paulo tinha um espinho na carne. Não cresce muito não, você é apenas um homem. Deus tira espinho na carne, Paulo. Se eu tirar, Paulo, você vai morrer, Paulo. Fica com ele aí, fica. Não é nada sobre você. Porque Paulo poderia se ensoberbecer. Nossa, eu salvo vidas. Eu prego, demônios que saem. Não é nada sobre você, Paulo. Paulo era perseguido. Paulo era ameaçado de morte constantemente. Até o ponto de Paulo falar assim: lutas por fora e temores por dentro. Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, se você quer viver piedosamente para Jesus, você precisa ser perseguido. Porque o Evangelho é poderoso, para você não achar que é você que é poderoso. É nada sobre nós, é sobre o Evangelho. E é isso que Paulo está pregando aqui. O poder do Evangelho não está na sua compreensão sobre quem Deus é ou sobre as suas filosofias. O poder do Evangelho não está baseado em que aquele é santo, aquele é mais santo ainda. Não, o poder do Evangelho está na cruz. O poder do Evangelho está na cruz. Traduzindo para a linguagem de hoje, o poder do Evangelho está numa cadeira elétrica. Está numa eutanásia, está num crime de morte, é isso, porque a cruz naquela época era morte, a pior morte que podia existir naquela época. Então era vergonhoso alguém morrer numa cruz, e esse Jesus, sendo filho de Deus, morreu numa cruz. Que isso? Não tem nenhuma sabedoria nisso. Como alguém pode morrer numa cruz? Por isso o Evangelho não é para qualquer pessoa. Porque quanto mais inteligente você acha que você é, você vai questionar. Por que Deus morreu numa cruz? Por que Ele morreu na cruz? Por que Ele morreu numa cadeira, traduzindo, por que Ele morreu numa cadeira elétrica nos dias de hoje? Por que enfiaram uma injeção de eutanásia para Ele morrer? Por quê? Por isso que Paulo fala, essa pregação é loucura. Porque a fraqueza de Deus é mais forte que nós. Deus morreu numa cruz. Essa é a sabedoria. Porque você vai ter que abrir mão da sua sabedoria para receber um Deus que morreu numa cruz em seu lugar. Porque é para você ter morrido naquela cruz. Porque nós que somos os pecadores. Este é o Evangelho. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses no capítulo 3. Olha o verso 4. Filipenses capítulo 3. Olha o verso 4. Filipenses 3, 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. É verdade que eu também poderia confiar na minha carne, no meu nome, no meu poder, no meu dinheiro, na minha riqueza, no meu conhecimento.
Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando isso aqui. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Eu era doutor. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que não há lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então Paulo fala assim: todo nome que eu adquiri, todo conhecimento que eu adquiri, toda a minha filosofia, minha posição social, eu considerei como perda para ganhar a Cristo. O que Paulo fala: ou você fica com as coisas deste mundo, ou você fica com Cristo. Por isso que o evangelho é difícil ser seguido, porque nós não queremos abrir mão do nosso nome. É nada sobre nós, é sobre Cristo. Por causa de Jesus, eu perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu já preguei várias vezes sobre essa palavra refúgio, eu vou falar mais uma vez. Paulo fala que considerou toda a sabedoria, toda a filosofia, todo o diploma, toda a posição social dele como refúgio. Alguma tradução fala lixo, mas no original a palavra refúgio significa cocô. No original, a palavra lixo significa cocô. Aquele que você faz no vaso. Eu já falei disso aqui, vocês lembram disso? Quando você faz cocô no vaso, você fica admirando? Olha, meu cocô. A gente viu um filme, né, amor? A gente viu um filme. Meu cocô tá liso, como é que é? Tá liso, pastoso e brilhante. A gente viu um filme assim, gente, que filme maravilhoso. Meu cocô tá macio. Você fica assim. Você pega seu cocô, põe num prato e fala assim: ó, gente, olha o meu cocô. Olha, não, eu sou demais, olha aqui. 3 quilos de cocô, que isso? Meu intestino é, ó. Você congela o cocô para ficar admirando. Quando você faz cocô, o que você faz? Dá até nojo, não dá? Você levanta do vaso e fica assim: gente, eu sou demais. Nossa. Eu sou uma autarquia. Você fica assim? O que você faz? Se for minha esposa, ainda joga um cheirinho ainda. Você despreza o cocô. Você não guarda. O seu filho fez cocô de manhã, à noite você percebeu que ele não deu descarga. Fica um espetáculo o banheiro, não fica? É 3 dias para limpar aquele banheiro, gente. Paulo está dizendo que a posição social na qual ele conseguiu, ele considerou como eu desprezo, eu não quero. Isso é refúgio. Você joga fora, você não fica admirando, fica. Nossa, eu me formei em medicina. Por favor, olhem para mim. Não! Para ganhar a Cristo, eu considerei isso tudo como perda. Não, isso não faz questão disso. Não que você não deva estudar, amém, igreja? Não que você não deva se formar, ser o melhor, ser o número 1 no mundo. Mas para que você possa entender o evangelho, você tem que entender qual é a sua posição. Não é nada sobre o nosso nome, é tudo sobre o evangelho, é sobre Jesus, é o que Ele faz. Não é a minha sabedoria, mas é a sabedoria dEle. É isso que Paulo está falando, eu considero como perda. Eu não quero saber disso. Volta em 1 Coríntios. Queridos, vamos entender que Paulo está escrevendo para Corinto.
Uma igreja, 90% era gregos. Uma igreja gentílica. E Paulo está escrevendo para essa igreja: gente, não se acha muita coisa não, vocês não são nada. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o verso 1. 1 Coríntios capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhe o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós não seguimos filosofias, nós não seguimos pessoas, nós seguimos a Cristo através da pessoa. Você entendeu a diferença? Queridos, nós vamos entender cada vez mais quando eu passar a entender que é nada sobre o nosso nome. Aí volta no texto base, 1 Coríntios capítulo 1, volta no texto base, verso 18, certamente, verso 18, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus. Quem crê em Jesus não está se perdendo, está ganhando. E se você perder algumas amizades, você está ganhando. Por que Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é loucura? Me diga quem é um homem que tem a coragem de crer em um Deus que morreu numa cruz. Se você parar para pensar, não é meio estranho? Eu creio em Jesus, que morreu na cruz. Ele morreu, Mas por que ele morreu? Nossa, é mesmo, né? Que coisa. Na época, morrer na cruz era a pior morte possível. Para os judeus, a morte da cruz era maldição. Para os romanos, era a execução de criminoso. E para os gregos, os filósofos, era vergonha. Então, por que eu vou crer num Deus desse? Olha o verso 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Jesus morreu na cruz para destruir a sua sabedoria. É vergonhoso para pensar, como é que eu vou me entregar num Deus? Paulo termina dizendo assim, porque a fraqueza de Deus é mais sábia, mais forte que você. Gente, eu vou crer num Deus. Olha o verso 20. Onde está o sábio? Você não é sábio? Então me explica por que um Deus todo-poderoso morreu numa cruz. Me explica. Eu não consigo. Pois é. Então isso quer dizer que a fraqueza de Deus é mais forte que você. Porque Deus decidiu nos salvar através da morte. E onde está a sabedoria para você poder explicar? Explica isso. Querido, se Ele é o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, todo joelho se dobra. Os demônios se sujeitam. As pessoas são curadas. Me explica então como é que faz um negócio desse. Isso nos coloca em nosso lugar. Onde está o sábio? Explica. Onde está o escriba, o doutor, o tradutor? Cadê? Onde está o questionador deste mundo? Nós os questionamos tudo, eu não concordo, Explica isso para nós. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? É loucura crer num Deus desse. Este é o poder de Deus.
É exatamente este o poder de Deus. Paulo está escrevendo isso para os judeus e para os gregos. Eles representam as duas classes sociais. Os que creem na cruz e os que creem em si mesmo. Quem você crê? Em quem você crê? Os que creem em si mesmo, com a sua própria sabedoria, a cruz então é loucura. Quando Paulo escreve isso, ele nos convida a gente parar de questionar e somente se entregar. O que falta para nós é se entregar. Nós questionamos tudo. Deu ruim. Mas eu... Descansa, meu irmão. Ou você confia ou você não confia. Onde está a sua confiança? Você está crendo em si mesmo? Na sua própria sabedoria? Talvez seja por isso que ser cristão então é vergonhoso para algumas pessoas. Muitos se escondem, muitos não querem bater no peito e falar, eu sou de Cristo. Por quê? Porque Cristo é loucura. Isso pode ser vergonhoso. Na faculdade, você é cristão? Não. Fala que você é cristão. Não, vão me questionar, deixa questionar, porque a sabedoria é tanta que não consegue entender a sabedoria de Deus. Muitos alunos vão para a faculdade, eles deixam de falar que é cristão, para o professor não debater, para o professor não pegar no pé, porque eles têm tanta sabedoria que eles querem explicar por que Jesus morreu numa cruz. Eles não entendem isso. Pois é, porque para entender, vai ter que fazer igual o Paulo. Eu considerei toda a minha sabedoria como refúgio. Eu vou ter que abandonar os meus conceitos. E quem quer abandonar conceito aqui? Ninguém. São pessoas altivas, altivez não. Eu não sou cristão porque isso é vergonha. É o contexto que Paulo está falando aqui. Você acha que mudou, gente? Essa igreja de Corinto é diferente do que está acontecendo hoje. As pessoas querem se camuflar. Não. Nós vamos participar da ceia. E nós vamos bater no peito e falar, eu sou um cristão. Eu creio em Jesus. É loucura para eles, mas para mim é sabedoria de Deus. Ninguém resiste à sabedoria de Deus. Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 1. Olha só. Romanos no capítulo 1. Olha o verso 16, Romanos capítulo 1. O 16 fala assim: pois não me envergonho do evangelho, não, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Eu creio. O evangelho eu não me envergonho. Eu bato no peito e falo, eu sou cristão. No seu trabalho, na faculdade, dentro de casa. Eu não tenho vergonha. Queridos, volta no texto base, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, olha o verso 21 agora, diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Romanos 10, 17, a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra, a pregação. E esse texto vale para a nossa vida. A sua fé vem pelo ouvir. O que você anda ouvindo? É isso que você vai acreditar. Nós ouvimos o evangelho, porque nós cremos em Deus através do evangelho. Porque o evangelho eu não me envergonho. Amém? A nossa pregação é loucura. Difícil de entender esse evangelho. Talvez esteja aqui o motivo que muitos não querem se envolver, muitos não entendem a pregação. Não consigo entender. O pastor prega, eu não entendo. Não, o que está falando?
Isso não muda a minha vida, eu continuo do mesmo jeito. É porque você quer entender usando a sua sabedoria. A gente só se entrega a esse evangelho. Eu me entrego, eu creio. É de fé em fé, porque o justo viverá por fé. Ele não viverá da fé, ele viverá por fé. Não adianta crer em Deus com a esperança nas coisas dessa vida. Então a gente chama o evangelho de quê? Eu vou convidar Deus para viver os meus sonhos. Nós cantamos, nós ouvimos. Pregação coach. Convida Deus para fazer parte do seu sonho. Filosoficamente é bonito, não é? Nossa, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Esse evangelho eu quero. Pode pedir o que você quiser que Deus vai te dar. Esse Deus parece o gênio da lâmpada. 3 pedidos. Não, esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o poder que opera em nós. O poder vai operar em nós quando a gente se despir de toda a sabedoria nossa e passar a viver o que Deus tem. Não são os meus sonhos, é o sonho de Deus que está tão impregnado na minha vida que você acha que é seu. Eu estou aqui, estou vivendo um sonho, mas esse sonho não é meu, porque nem daqui eu sou. Meus parentes estão tudo longe. Eu estou vivendo o sonho de Deus. E eu acho que é meu. Não, é de Deus. Que é meu e é uma coisa só. Essa é a sabedoria. Essa é a loucura. Olha o verso 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus queriam sinais. Não, eu quero ver se você é o filho de Deus mesmo. Eu quero ver. E os gregos estão pedindo sabedoria, me dá mais sabedoria. Não, me dá esse conhecimento que você tem. Nossa, Deus, me dá sabedoria. Para quê? A visão dos religiosos estava nas coisas dessa vida. Os judeus estavam acostumados a ouvir histórias do seu povo que viviam ouvindo profetas, vendo milagres. Hoje nós somos assim, a gente quer ver profecia, a gente quer ver milagre. Eu vou naquela igreja, porque a igreja lá revela a minha vida. Eu vou lá, eu quero ver esse que eu te digo, tem uma chave na sua mão. Esse que eu estou vendo na sua cabeça, uma diadema de ouro. Eu quero isso. Não tem sabedoria nisso, gente. Evangelho é, convertei-vos, raça de víboras. Essa é profecia boa. Se arrependa, meu irmão, dos seus pecados. Para de mentir. Para de roubar. Não, quero ouvir isso não. Quero ouvir Deus vai realizar todos os seus sonhos. Não há sabedoria nisso. Então os judeus queriam isso. Os judeus queriam palavras de vitória. E no contexto atual dos judeus na época, era que eles estavam vivendo sob escravidão de Roma. Então eles queriam ser libertos de Roma. Então eles pensavam que o evangelho naquela época era o poder de libertar Roma. De ser libertos de Roma. Agora eu vou ter um rei, agora eu não preciso mais eu pagar imposto, eu vou economizar agora nos meus dízimos, que não, né? O dízimo é 10%. Ali oferece 5%. Então eu vou lá. Não é sobre isso. Os judeus queriam isso. Os gregos estavam acostumados a ouvir belos discursos, eloquências, retóricas. Os gregos tinham os aerópagos, que eles sentavam, né, e ficavam ali ouvindo discursos de sabedoria. Minha inteligência é o meu Deus. Eu não preciso de religião. Tampouco de uma igreja. Eu não preciso disso. Eu sou autossuficiente, sou inteligente demais para ouvir pregação de um Deus que foi morto numa cruz. Isso é vergonha. Isso estava acontecendo com aquela igreja. Olha o verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. O Paulo é muito taxativo nisso. Era vergonhoso. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O teólogo Warren Wiersbe fala assim: pelo fato de os judeus estarem à procura de poder e de glória, tropeçaram na fraqueza da cruz. Como era possível alguém crer num carpinteiro desempregado de Nazaré, que morreu vergonhosamente como um criminoso comum? No entanto, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Em vez de ser um testemunho de fraqueza, a cruz é um instrumento extraordinário de poder. Romanos 1,16, porque do Evangelho eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus. Onde está o poder de Deus? Em eloquências? Onde está o poder de Deus? Em discursos? O poder de Deus está no Evangelho. E o que é o Evangelho? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Este é o poder de Deus. Nós vamos participar da ceia. Estamos dizendo o quê? Ele morreu numa cruz para me salvar. Pecador. Ele me libertou de mim mesmo, dos meus conceitos, da minha filosofia. E eu vivo o poder dele. É nada sobre nós, igreja. Não é sobre o seu nome. É sobre o nome de Jesus. E o verso 25 ele encerra assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A cruz é loucura! É mais sábia que você. Porque foi numa cruz que Jesus morreu por todos os seus pecados. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. É vergonha o Evangelho? É vergonhoso para você? É mais sábio que você. Deus é fraco por ter morrido? A fraqueza dele é mais forte que você. Nós vamos viver, nós estamos vivendo e nós vamos desfrutar do Evangelho e não de discursos vazios, eloquentes, sabedoria. Não. É o Evangelho. O Evangelho é simples. Jesus morreu em seu lugar porque Ele te ama. Ponto final. Se arrependa dos seus pecados e viva o que Ele tem para você. Ponto final, acabou. Não tem nada de show, espetáculo. Para com isso, gente. Não tem. Não tem. Isso aí é invenção humana. Para encher a sua alma, encher a igreja. Não. O Evangelho não enche a sua alma. O Evangelho esvazia a sua alma. Esvazia você. Se arrependa, meu irmão. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar novamente. É uma história. Um sábio pergunta para Deus: Deus, quanto que é 1000 anos para o Senhor? E Deus responde aquele sábio, fala assim: 1000 anos para mim é como se fosse um dia. Um dia para mim é como se fosse 1000 anos. Eu não faço distinção de tempo. Ao sábio, entendi. Senhor, quanto custa então R$1 milhão para o Senhor? Ele, R$1 milhão? R$1 milhão para mim é como se fosse 1 centavo. 1 centavo para mim é como se fosse 1 milhão. Eu não faço diferença. Sou dono do ouro e da prata. Aí o sábio, é? Oh, Deus, então me dá 1 centavo aí, uai. Então me dá 1 centavo. Aí Deus fala assim: se você esperar um dia. Queridos, a sabedoria de Deus é melhor. Queridos, não adianta a gente querer discursos, Não, queridos, nós esvaziamos de nós mesmos. Queridos, nós vamos viver o Evangelho puro. E o Evangelho puro é um Evangelho simples. Querido, só se esvazie. Você tem um problemão para resolver. Loucura, não é? Confia em Deus. Loucura.
porque você foi ensinado, você batalhar, você estudar. Você tem que resolver, você tem que armar, você tem que conseguir resolver. Você fala assim, não, eu entrego. Senhor, o Senhor vai resolver. Eu confio no Senhor. Queridos, o Evangelho é você se entregar. Enquanto você não se entregar, você ainda não viveu o verdadeiro Evangelho. Aí volto na primeira pergunta que eu fiz. Por que nós somos cristãos? Por quê? Não faz sentido a gente falar que é cristão, mas é você que resolve tudo. É você que faz. E Deus fica onde? Ah, eu convido Deus para fazer parte da minha vida. Isso não é Evangelho. Esse Evangelho é fraco. Nós temos que desconstruir os nossos sentimentos criados por um Evangelho fraco e um Evangelho doentio. E criar um relacionamento puro com Deus. Nós precisamos conhecer e viver o Evangelho puro. Vamos participar da ceia agora. E você vai fazer isso, você vai se arrepender. E vai deixar Deus guiar a sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, ministério de louvor.